Então, meu querido, a gente estávamos conversando, tá, estávamos conversando esses dias e a gente estava falando sobre as coisas do cotidiano, né? E aí eu te falei assim, cara, essa conversa aqui, ela vai boa para uma live, né? Lembra disso? Sim. Sim. Já- Então, quando a gente estava conversando, eu disse assim, cara, quando as emoções geram dores físicas, né? Eu estava te contando o que estava acontecendo comigo. Eu tirei acho que fiquei uns 2, 3 dias ali com umas dores estomacais, que eu geralmente, quando eu tô ansioso ou quando eu tô guardando algumas emoções, isso acontece comigo. Eu tenho diarreia, dor de barriga, vômito, né? Isso até o ano passado acontecia muito. E aí esse ano eu consegui controlar isso bem, né? Eu consegui identificar o que acontecia. E aí nesse último mês já aconteceu 2 vezes, assim, né? E eu sei mais ou menos o que está acontecendo. E aí eu te falei isso e tu falou assim, cara, isso é muito comum, porque o meu trabalho isso acaba acontecendo. E eu queria que tu contasse um pouquinho como que é a tua experiência com essas emoções que acabam gerando essas dores físicas. Às vezes as pessoas nem sabem. E a gente não está dizendo que as dores físicas não existem, né? Que são só dores emocionais. São coisas diferentes. Bom, como a gente estava conversando aquele dia, né? O nosso corpo ele reage de várias formas, né? A diversos estímulos. Em geral, a situação de dor, né? É bem complexo, né, porque geralmente a gente tem por dor aquilo que a gente associa a dor a lesão, né? Ou a qualquer outra coisa, do que a qualquer outra coisa, né? Então, assim, basicamente, o que a gente estava conversando aquele dia, né? Que são coisas que, principalmente pacientes crônicos, né? Aqueles pacientes com dor de longa data, né? Quando eles começam a associar já eventos do dia a dia, eventos emocionais, né? Eventos de estresse para eles, né? Tiram eles daquela zona segura, né? E isso acaba potencializando, né, o quadro de dor, né? Ou até mesmo gerando um sofrimento físico, né, em si. A gente tem a IASP, né, que seria um Instituto de Estudo da Dor, que ele define, né, na última atualização em 2020, né, que fala que a dor, eu vou ler ipsis literis, né, a Vai definição, lá. né, que é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a ou semelhante àquela associada a dano real ou potencial ao tecido, né? Então, basicamente, o que eles querem dizer com isso, né? Que a dor não vem necessariamente de uma lesão tecidual, né? Algo visível. Por exemplo, encostei a minha mão no, no fogão, né? Na panela quente, né? Isso seria um tipo de dor, né? Paciente, por exemplo, com fibromialgia, né? Não necessariamente ele tem lesão no tecido, né? E ele sofre com dores físicas, né? Então, existem outros tipos, né, de dor, não necessariamente associadas a uma lesão no tecido, né? Por exemplo, tu pode sentir dor sem machucar, né, o corpo em si, né, fisicamente, sem um evento, um trauma, uma batida, um corte, ou, enfim, diversos eventos de dores que podem acabar, diversos eventos que podem acabar gerando dor. E o que vem em encontro a isso é justamente que muitas vezes a gente pode se machucar fisicamente, né? Cortar um dedo, tô cortando pão, cortei o dedo, né, com a faca e não me gerou, não doeu. Tipo, só senti assim, mas não me gerou dor, não me gerou um desconforto, não me gerou sensação desagradável, né? Não que tenha sido bom, obviamente, mas não me gerou um evento doloroso, né? E essa Sim. definição ela parece, né? Que a dor ela não é somente física, que a dor também provém de eventos emocionais, né? Ou seja, sensorial e emocional, né? Desagradável, estando associada ou não à lesão
evidente, né? E aí tem os subgrupos, né? Que aí são diversos, né? Nós temos diversos subgrupos para diversos tipos de dores, né? Paciente com dores lombar. Tem uns diversos subgrupos de pacientes com dores lombar. Tô até anotando aqui. Mas basicamente o que a gente tem, né? São 3 subgrupos gerais, assim, que a gente acaba trabalhando mais, que são as dores nociplásticas, né? As dores nociceptivas, nociplásticas, neuropáticas e nociceptivas. A nociceptiva, ela geralmente está associada àquela dor, a mais uma ameaça realmente ao tecido, né? Ao corpo, né? A parte física, né? A dor neuropática pode ser o exemplo da fibromialgia em si, né? Que é um evento onde a dor ela provém do sistema nervoso, né? Tanto central, cérebro, ou periférico, né? Nervos de periferia em si, né? Por exemplo, uma pessoa com pé diabético, né? A pessoa tem diabetes, está com ela totalmente irregular, e ela pode ter dormência, ou até dor, né? Queimação no pé. Não necessariamente ela tem uma lesão no pé, mas pelo comprometimento neuropático, né, o comprometimento nervoso, né, pelo trajeto nervoso que a diabetes pode causar, gera essa dor no pé, né. Mas não necessariamente ela tem uma lesão em si no pé, né, não machucou o pé, não torceu, não bateu, não né. E a nossa acho que ela está associado vamos dizer assim, a traumas de longa data, né. Por exemplo, a pessoa se machucou uma vez, né, tipo, foi me abaixar e travei a coluna, né. Eu posso sentir dor na coluna depois, não necessariamente por lesão, né, mas por um mecanismo que o meu corpo entendeu que é uma ameaça, entende? Como um mecanismo de defesa mesmo. É um mecanismo, exatamente. Beleza. Aí veio muito aquilo que a gente estava conversando, né? E essa definição vem totalmente em contra aquilo, né? Porque tu comentou que toda vez que tu tem uma situação emocional que te abala, que te deixa mais desconfortável, ou fica mais apreensivo, né? Esperando algo, tu acaba tendo essas reações físicas, né? Isso. Lembra? O ano passado, em 2023, eu tive isso uma vez por mês. Uma vez por mês ficava a diarreia e vômito. Ficava 2 dias, e aí sim, ficava 2 dias de cama, praticamente, assim, sabe? Sem nem conseguir se mexer. E aí eu lembro, muito engraçado, eu lembro que no Réveillon, no Ano Novo, tinha sido a última vez que eu tinha ficado mal. E eu fiquei uns 3 dias, cara, muito mal, assim, dia 1, 2 e 3 de janeiro. E aí a Carol, minha esposa, né, chegou e disse assim, tu fica mal porque tu quer chamar a minha atenção. Eu lá deitado, já preparando o testamento, já, morrendo. E ela, tu fica mal porque tu quer chamar a minha atenção e tal. E eu, puto, né? Fiquei puto quando ela falou. E aí passou uns 3, 4 dias, e eu assim, não é que ela tem razão, eu acho que é. Vamos ver se é mesmo. E aí eu comecei a controlar, a cuidar quando tinha alguma coisa que precisava conversar com ela, alguma coisa que estava me incomodando. E aí eu fiquei o ano inteiro, cara, sem passar mal. Só que tem uma coisa. Eu também percebia que quando eu comia demais e juntava, sabe, unia essa apreensão com algo, com comer demais, eu ficava mal. Então não era simplesmente só, era como se fosse uma alavanca, sabe? Uma cadeia, assim, juntava Não aquela era ansiedade. não é só o mental, mas é porque o mental te levava a comer mais e o comer mais te levava a ficar mal fisicamente também. Provavelmente, é. E aí eu comecei a controlar. Então, muitas vezes, eu ia em churrasco e eu ia me controlando, assim, eu não posso comer. Não vou comer demais, não vou comer demais, não vou comer demais. E aí acabava comendo demais. O Carlos fazia um churrasco lá com um pãozinho, com um salsichão ali por cima, e ficava cortando carne, botando na mesa ali toda hora para comer. E eu assim, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. E aí no outro dia, certo que passava mal. E aí
E aí comecei, e aí fiquei aí 10 meses sem isso acontecer, e mês passado eu fiquei mal de novo por algumas circunstâncias de querer que as coisas se resolvam, assim, alguns pontos, né? Eu costumo dizer que a gente tem uns 4 pontos da nossa vida que a gente precisa resolver, que é a questão financeira, a questão espiritual, a questão dos relacionamentos e a questão de saúde. Então, quando uma delas não está tão bem resolvida, as outras acabam se distraindo, vamos dizer assim. Então. E aí, conversando contigo aquele dia, eu disse, cara, isso está acontecendo comigo, né? E aí tu falou assim, olha, isso não é até normal, mas isso acontece inclusive com os meus pacientes aqui, né? Sim. O que ocorre, né? A, na faculdade, até um colega, o Bruno, né, ele estudou comigo na faculdade, e um ou outro professor, né, acabava falando, né, mas poucos deles, né, falavam sobre a questão de uma relação de não tratar o paciente só da parte física em si, né, e sim de um todo, né. Existe um modelo, não necessariamente um modelo, uma visão, né, que seria o olhar biopsicossocial, né. Então, olhar o paciente sempre em 3 esferas, né, e que essas esferas são dinâmicas, né? Não necessariamente elas têm, pensa em 3 bolinhas, né, e que elas não tenham a mesma proporção, né, e que elas sejam, ao decorrer dos eventos, né, do nosso dia a dia, né, elas vão mudando o tempo todo, né. Então, quando o paciente tem uma lesão aguda, por exemplo, estou descendo a escada e torci o tornozelo, né, torci o tornozelo, fiquei, né, rompi ligamento, enfim, tive uma lesão real, né, vamos dizer, tive uma lesão de tecido, né. Essa dor, ela me acarreta uma moléstia física, né, uma debilidade, altera a minha função, eu não vou conseguir caminhar direito, né, então, por ela ser aguda e recente, né, e afetar bem a minha parte de função física, motora, né, a, a esfera do bio acaba se ampliando, né, seria a parte biológica. E aí nós temos a esfera do psíquico e social, né? Por exemplo, eu sou autônomo, certo? Eu atendo pacientes de, né, não tenho um vínculo trabalhista, vamos dizer assim. Uhum. Então, logo, eu ganho por produção, né? Se conclui isso. Então, eu lesionei meu tornozelo. Eu vou parar de trabalhar por uns dias, que eu preciso, né? Porque eu não vou conseguir me deslocar, né? Meu pé vai estar inchado, vai estar com dor e tudo mais. Óbvio que tem meios de fazer isso, mas vamos colocar num cenário onde seja uma pessoa que não tem de que possa tratar de maneira aguda, né? Então, vou parar de trabalhar por uns dias e aí isso vai me gerar um transtorno. Eu vou pensar, poxa, eu não vou conseguir trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não vou ganhar dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, eu vou ter algum problema financeiro, né? Uma questão que eu não vou conseguir pagar a conta. Enfim, aí é o que gera de preocupações mentais, né? Emocionais, né? Em alguns casos isso pode agravar a dor, outros casos não necessariamente, né? Mas também é um fator que vem a corroborar e aquela esfera do psico acaba aumentando um pouco mais, né? E o social junto porque relaciona a questão de vou conseguir trabalhar ou não, enfim, né? Todas as outras questões que podem estar com isso. A gente vai falando uma besteira aí, o Bruno também pode me corrigir, tá? O cara é fera também. Se o Bruno quiser dar um alô aí, não sei se ele tá na live ainda, mas pelo que eu vejo. Enfim, o paciente. Pode falar, pode falar. Vai lá, vai lá. Tu já teve casos de tu estar atendendo, sei lá, por algum tempo, ou até pouco tempo mesmo, e conseguir identificar o teu paciente que não era simplesmente uma dor física? Simplesmente dor física? Sim. É Mais tu tá comum. conversando com ele e ele... Sabe aquele paciente que tu tá conversando e tu tá conversando com ele e de repente tu começa a falar assim, faz tempo que eu não vejo meu filho, eu tô com tanta saudade dele, e ele era meu braço direito, e na verdade o braço direito dele, tu tá fazendo a fisioterapia no braço direito dele mesmo, assim, sabe? Eu tive um caso parecido esses dias aí que eu tava atendendo,
né, em atendimento em consultório, no caso, eu sempre relaciono com pacientes mais crônicos, tá? São pacientes que trazem mais esses sofrimentos, vamos dizer assim, mais comum, tá? Pacientes que têm data, né? Essa paciente, no caso, né, não vem ao caso citar o nome, né, por questão ética, mas ela estava sentindo dores cervicais, né, irradiação para o membro superior, para o braço, né, por exemplo, e estava tentando trabalhar e tudo mais. E aí na coleta de anamnese, na história dela, começou essa dor, ela vai me contando que ela trabalha, né, ela trabalha como diarista, é um serviço mais físico, até então não teria problema, né, se fosse por isso todas as diaristas sentiriam dor, né, então Sim. não necessariamente é algo que gere dor, né, mas aí tu começa a ver as nuances, né, por exemplo, ela tem trabalhado menos porque o marido teve um acidente esses tempos, e aí ele está em casa, e aí gerou uma sobrecarga, porque ela teve que assumir coisas que não são propriamente ditas dela em casa, né, dentro dos combinados deles, né, são coisas dela, e tem questão de filhos com alguma demanda mais especial, né, então tudo são coisas que geram preocupações com ela, para ela, né, e tu começa a ver na postura, né, bom, tu é terapeuta, né, o corpo fala, né, Sim. o corpo fala. Então, quando ela vai discorrendo sobre a questão do caso dela, e falando principalmente da parte familiar, tu vê que ela é um pouco mais desconfortável, ela aparenta um pouco mais de fuga, um receio de falar sobre essas coisas, né? Mas ao decorrer do atendimento eu vou com ela, vou conversando sobre, não necessariamente tocando no assunto, mas trazendo, né? Para entender o quanto isso está impactando na vida dela, né? Ela faz atividade física regularmente, né? Sim. Regularmente, 3 vezes na semana. Tem vezes que por conta da demanda de casa ela não consegue fazer, né? E tem um sofrimento nela nisso, por exemplo. Ela fica muito chateada quando ela não pode, por quê? Porque quando ela faz atividade física, ela não tem sintoma de dor. Ela tem dor, tá assim, né? Tá com dor cervical, tá com irradiação pro braço, mas ela vai para atividade física dela, que é o Pilates, por exemplo, que é o que ela faz, né, de maneira mais efetiva. Ela faz a atividade física, ela sai do Pilates sem nada de dor. Então, é uma das coisas que ela refere, né? Quando ela não consegue fazer, ela fica chateada e sofre por isso. Geralmente essas dores dela aumentam, né? Aí eu pergunto, mas quando tu não vai, a tua dor continua mesmo? E ela, não, geralmente aumenta, porque eu não vou pro exercício. E aí continua falando, contando vamos dizer assim, entre aspas, a história triste dela, né? Sim. Muitas vezes acaba ficando sem ter com quem conversar também e sem ter com quem falar sobre essas dores, né? De fato, e é justamente essa relação, né? Eu já tive casos de pacientes que tiveram uma melhora significativa após eu caminhar para um atendimento de psicoterapia, né? Eles estavam uma avaliação de um psicólogo, um terapeuta, enfim, né? Para avaliar essa parte, né? E melhorando essa questão, melhorou a rotina do paciente, né? Melhorando a rotina, ele introduzir mais exercícios, ele aderiu ao tratamento da fisioterapia, né? Enfim, são diversos fatores, né? E como eu disse, isso é algo que flutua, né? Muitas vezes, em situação de dor crônica, né? O paciente ele tem mas assim, durante o ano ele vai ter, dá um número aí, 5 crises, né? E geralmente nessa crise ele vai te buscar, mas ele não te buscou na primeira crise. Ele te buscou lá, para o terapeuta, lá na segunda ou terceira crise que ele teve. E pode ser que em alguns casos, ou na maioria dos casos, o que eu fiz não necessariamente teve algum efeito real, potencial naquele caso do paciente, entende? Se não foi feito de maneira assertiva, entendendo o caso do paciente, né, simplesmente só aplicando técnicas e técnicas do paciente de maneira sem entender a característica de dor dele.
Simplesmente que às vezes é um curso natural de um paciente com dor crônica, né? Ele tem picos de dor, épocas que aumentam o nível de dor dele, e de maneira natural ele baixa, né? E só pode estar relacionado a diversas coisas. É uma questão física mesmo, é uma Sim. questão de sobrecarga de trabalho, questão de sobrecarga emocional, né? Enfim, diversos fatores. Sim, porque não dá para olhar um cara que está com uma fratura no osso, né? O osso exposto ali, e dizer assim, cara, isso aí é uma dor emocional. Ah, se machucou, bateu, correu, escorregou, caiu no chão, bateu o braço e tá o braço inchado, e dizer assim, não, tu não se preocupa que isso daí é uma questão emocional tua. É, acho que é bem o que tu falou ali, quando os dois conseguem trabalhar junto, tanto a parte emocional quanto a parte física, tu consegue separar até o que está sendo emocional e o que está de fato físico ali gerando essa dor ou gerando algum problema físico mesmo. O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue identificar isso, né? Então, quando eu te pergunto, porque como tu trabalha, a tua procura já quando a pessoa tá com muita dor física mesmo, muitas vezes essa emoção ou esse problema de vínculo mais mental, mais emocional, ele acaba potencializando essa dor física. Não sei se tu consegue enxergar isso assim também. Não, de fato, foi muito engraçado quando eu comecei a ter mais formações referente a essas questões, né? Por exemplo, tem um curso, né, que eu fiz em Paulo, junto com esse meu colega que estava aqui na live com a gente, e a gente, pô, alunos ainda da faculdade, né, final de faculdade, com diversos conceitos, metodologias e técnicas e tudo na cabeça, né, tipo, resolvendo os problemas do mundo com as nossas técnicas, né? E a gente chega no curso e, cara, basicamente o curso não teve uma prática em si, sabe? Focar no paciente muito típico, né? Porque ele se tratava basicamente de... A gente tem na psicologia a TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental, né? Uhum. Esse curso, né, que a gente teve, ele tem base o CFT, Terapia Cognitivo Funcional, né? Que é o quê? Muitas vezes os pacientes, pela parte mais, vamos dizer, psicológica mesmo, né? Parte mais emocional, ele pode desenvolver uma cinesiofobia, por exemplo, que é o medo de movimento, né? Nesse curso muito engraçado, que tinha uma moça lá, que foi paciente, né, paciente real, né, no curso, e ele ia tratando e debatendo, e a gente ia conversando muito ali. E ela praticava jiu-jitsu, era uma paciente ativa, né, não tinha dores durante o dia, algo do gênero assim. Mas, por exemplo, ela pratica jiu-jitsu. E tem um movimento do jiu-jitsu que é o rolamento, né? Mais específico, é o ombro ali, fazer um movimento de rolamento, mas que ela não fazia. Por quê? Porque ela tinha muito medo de flexionar a coluna, abaixar para pegar alguma coisa no chão, ou rolar, no caso do jiu-jitsu, né? Criou aquele receio, aquele medo, aquela fobia do movimento de fletir a coluna, né? Se ela tivesse que pegar algo no chão, ela agachava e pegava, né? E aí tu começa a correlacionar, né? Pô, ela tem alguma lesão? Tem algo que impede ela disso? Não, não tem, né? Ela tem alguma doença grave, né? Alguma coisa do tipo, sei lá, um câncer, alguma coisa assim, um red flag, né? Que falam que seria algo muito grave, uma doença específica? Não, não tem, né? É uma dor inespecífica que ela teve, né? Que por um tempo ela acabou deixando de fazer esses movimentos, né? Por uma adaptação, né, saudável, não tem problema nenhum, mas que ao decorrer do tempo, né? Como a dor foi se cronificando, gerou esses movimentos de uma má adaptação, né, do movimento, que aí já Uhum. não se que aí gerou essas questões da fobia dela do movimento, de fletir o tronco, de fazer o rolamento dela no jiu-jitsu, né? E aí ele começa a avaliar a parte física, o movimento, ele bota ela na situação de fazer o rolamento, aí ele começa a notar que ela faz um bracing abdominal, né? Ela contrai a barriga quando vai ter que fazer alguma coisa.
Então ele começa a instruir, ensinar ela a relaxar o abdômen, relaxa, não cria esse medo, né, esse receio. Aí ele vai explicando e realmente educando, né. Paciente de dor, a gente trabalha muito a educação em dor. Não só em paciente crônico, né, paciente em fase aguda também, né. A gente trabalha muito a educação em dor, né, que é uma coisa que às vezes os fisioterapeutas não trabalham. Esse cliente vai lá, o paciente chega para ti com dor, tu faz uma técnica, tem um alívio, né, da dor, é zero o sintoma, mas tu não educa aquele paciente em relação à dor dele, tu não explica para ele o que está acontecendo, o que realmente está acontecendo no corpo dele, né, naquele quadro clínico dele, né. O paciente Tu acha? muito si, né, se tratando de coluna, né. Eu acho que coluna é o que mais ajuda, né, tipo, eu tenho um desgaste na coluna, eu tenho um, um osso, né, um osteópito ali, tem um bico de papagaio, aquelas coisas assim, que são coisas que não geram, são coisas, alterações que tu pega ali, por exemplo, de 30 anos para cima, ou de um cara mais velho, tipo tu, que tem uns 62 anos, assim, 61? vai aparecer alteração, né, e não necessariamente isso gera dor, né, então já tem diversos estudos que já tiram essa correlação de uma alteração degenerativa da coluna como algo que causa realmente dor, né. Então toda essa educação, todos esses medos, esse nocebo que gera para o paciente, sabe? O fisioterapeuta tem a competência, né, ou deveria exercê-la, né, de educar o paciente a entender que a dor é um evento, né? A dor é um evento. E aí, com base na avaliação, tu vai entender que tipo de evento é esse, né? E subgrupar o paciente. E a gente tem os guidelines, né, que nos levam para... Os guidelines são guias, né, o próprio nome diz, que mostram os subgrupos de pacientes e qual o nível de evidência, né, os melhores tratamentos para aquele subgrupo, né. Por exemplo, o Vaguinho tem a dor cervical, né, XYZ. Para esse XYZ é melhor que faça tal coisa, né. Então, tu já começa estudando isso a identificar melhor o que teu paciente tem e ser mais assertivo nisso e educar ele da melhor forma, né. Que isso não fique aquela coisa de, eu tenho a minha técnica, eu tenho o que eu gosto de fazer como fisioterapeuta, então eu vou fazer isso, vai dar um alívio para o paciente, pode até zerar o sintoma dele ali, mas realmente não vai estar resolvendo o caso, né? Vai ser algo negativo, né? Vai ser algo realmente, tipo assim, vai gerar só um alívio para o paciente, né? Realmente não tem eficácia, um tratamento sem eficácia. Uhum. Fazer uma pergunta para a gente já ir encaminhando para a finaleira. Aproveitar essa da educação, né, ao paciente, né, educação da dor, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que tu, quando tu está com o paciente, tu diz para ele, para quem está assistindo, para que também perceba isso, para que ele faça para se educar, para entender o que é essa dor dele? Não, o próprio caso que eu estava comentando dessa paciente, né? Ela é uma paciente com uma idade um pouco mais, não vou dizer avançada, né? 60 e poucos anos não é avançado hoje em dia, né? Expectativa que a gente tem. Mas já não é um adulto jovem, vamos colocar assim. Ela me trouxe um quadro, né, com base nos exames dela, um quadro de osteoporose que ela apresenta, né? Então aí já vem todo aquele receio. Tem como reverter? Tem como não? Ou não tem como? O que eu faço? E fica aquela aflição, né? Então, basicamente, é isso, né? Eu sempre digo para qualquer colega terapeuta que quando a gente conversa, né? É entender realmente o quadro, o todo do teu paciente. Né? Qual é o contexto que ele vive, o que ele faz, que momento da vida que ele está passando, né? Para justamente te dar a informação correta, né? Porque às vezes, para justificar o que eu faço, eu invento, né, uma lógica para contextualizar e justificar o que eu fiz com o paciente. Sim. Mas não necessariamente aquilo que precisa, entende? Então, essa questão, né? Fisioterapeutas hoje em dia se formam muito com técnicas, né? Assim, fiz acupuntura, fiz ventosa, fiz, sei lá, o cognitivo funcional, que eu estava falando. Então, eu só vou usar isso
meus pacientes. Meus pacientes são pacientes disso. Ah, meus pacientes de não sei o que, sabe? Então, não nicho o paciente naquilo, né? Porque daqui a pouco, a cada 10 pacientes que vão te buscar, 2 realmente vão se encaixar naquilo que tu tá oferecendo. Os outros 8 tu vai estar perdendo por uma falta de capacidade de avaliação e poder realmente ensinar e educar aquele paciente, né? Eu não posso te falar, tipo, algo específico, eu falo isso pro paciente. Mas eu acho que é um roteiro, né? Que o cara acaba seguindo conforme aquilo que o paciente vai te apresentando, né? Mas o que eu sempre faço, eu sempre busco entender qual o contexto que o paciente está vivendo, né? Ah, o que que melhora a tua dor, o que que piora a tua dor. Ah, o que melhora, o que quebra o cara é aquilo, né? O que melhora a minha dor é passar aquela pomadinha de arnica. Eu passo aqui, ó, fico tri bem. Assim, ó, tira com a mão. E aí, às vezes, o cara Aquele, faz o tratamento, tudo. Ah, fiquei legal, mas ainda tem um pouco de dor. Mas eu chego em casa e passo aquela pomadinha e melhora tudo. Aí quebra o cara, né? aqueles Então, preparados assim, que tem água, tem erva, tem vinagre, tem um monte de coisa lá. né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Porque eu acho que assim deve ser também na terapia, né? No teu caso. Às vezes tu Sim, aprende muito. No teu caso tem hipnose. Tipo, aprendi hipnose. Então vou hipnotizar todo mundo. Não sei como é que é isso pra ti. Tipo, hipnotiza todo mundo ou... sim, olha, Deus. Não, cara, porque isso é uma coisa que tu falou, eu tava pensando, muitas vezes as pessoas querem a mesma técnica para todo mundo, né? E não é assim, né? Primeiro tu olha o teu paciente, o teu cliente ali, e aí tu vai identificar o que que ele tá precisando, né? Várias vezes eu já atendi pessoas que queriam fazer hipnose e eu disse, não, hipnose não vai resolver o teu problema, né? Então o teu problema é, eu sempre brinco, né? O teu problema é tomar água, tu não toma água, sabe? E é a coisa mais básica que tem, tomar água. Então, tu acaba colocando a técnica certa para o problema certo, né? E não a tua técnica para qualquer pessoa. Ah, mas eu ouvi uma vez que o cara lá falou que ele usa a técnica dele serve para todo mundo. Tá bom, ele é assim e tá bom, sabe? Agora, quando tu começa a olhar para cada um que tu tá atendendo, identificar assim, não, isso com essa pessoa funciona isso, eu acho que deve funcionar isso daqui. Eu preciso ouvir qual é o problema dela para tentar buscar uma solução. É muito difícil eu uso muito de terapia transformacional rápida, que é já nas primeiras sessões, nos primeiros encontros, já dá uma resposta rápida. Mas eu não posso olhar para uma pessoa e só dizer assim, ó, faz tal coisa. Então eu preciso entender o contexto onde ela está inserida, né? Senão tudo vira pretexto. Eu vou usar qualquer técnica para todo mundo e vai dar. E se deu certo com 8, vai ter que dar certo para 10. E não é assim. Às vezes nem dá, né? Então quando as pessoas me procuram, eu procuro sempre, eu olho sempre o contexto onde ela está inserida. Qual é o trabalho, eu pergunto, eu já fiz isso várias vezes, assim, o que que tu faz no teu dia, qual é a tua rotina, o que que tu comeu? Me manda foto do que tu comeu. Ah, o que que tu faz de manhã? Que hora tu acorda? Que hora tu vai dormir? Aí já teve casos de pais que não conseguem ter tempo de estar com os filhos. Eu já digo, olha, dá uma olhada aí no tempo que tu fica no teu Instagram. E fica o mesmo tempo que tu fica no teu Instagram com o teu filho. O cara foi, ah, meu Deus, que técnica é essa? Não é uma técnica. É só tu olhar e organizar as coisas, sabe? Para cada um. Então eu acho que essa questão que tu falou, eu até anotei aqui. Educar o paciente, sabe? Educar a pessoa, usar da educação para que ela também sozinha enxergue o que ela pode fazer. e eu não sei se acontece contigo, né? Comigo às vezes acontece também. Tu fala pro paciente algo que, melhor assim, tu cria um medo para mostrar para o paciente algo que ele já sabe. Não, geralmente é assim, né? É Geralmente aquela, ele tipo já assim, sabe, ele só precisa que alguém. Como é que é? Que tá, esse dia tá, tá meio. Tá uma nuvem, né? Na frente. Tá meio neblina, assim. Eu ia dizer enuviado, né? Mas tá uma nuvem, uma neblina. Tu só chega e tira aquela neblina ali e ele passa a enxergar alguma coisa que ele já estava vendo antes, né? não, e aquela coisa assim, eu sempre tenho aquela perguntinha, né?
tu dá todo o enredo, faz sentido pra ti? Não, faz sentido. Não, não tinha pensado assim, já tinha pensado assim, mas achei que era viagem, achei que eu Precisava tava de uma pensando, confirmação. é, acho que é mais ou menos por aí, né? Às vezes o fisioterapeuta, o terapeuta, o médico, o psiquiatra, qualquer área, né? Eu acho que a gente acaba se tornando mais um facilitador da melhora do que realmente um terapeuta em si, né? Às vezes eu falo, Ah, tu já sabe o caminho, né? Eu vou, com base em algumas técnicas, naquilo que eu avaliei e tudo mais, eu vou te ajudar nessa melhora, né? E na educação também eu vou acabar realmente fazendo isso, né? É facilitando, né? Sendo um facilitador para aquela melhora dele, principalmente para ele ser o terapeuta dele mesmo no sentido físico, vamos dizer assim, no meu caso, né? sim. É uma crise, faz assim e melhora. Às vezes ele tem uma dor 10 e uma dor 8 e fica naquilo uma semana. Aí ele busca um atendimento, a gente consegue baixar um pouquinho e manter, ainda mesmo que com dor, né? Uma linha mais baixa ali, uma dor 4 ou 5, vamos dizer assim, né? Dando números. Mas ainda tenho dor sim, mas eu não tô mais naquela dor 8 e 9, aquelas crises absurdas, né? Tá diminuindo os picos de dor, aqueles picos que eu comentei, né? Então, acho que realmente isso, é ser um facilitador para melhor. Né? Não necessariamente ser o centro da melhora do paciente. Tipo, eu melhoro porque eu vou no Carlos. Ou melhoro porque eu faço a terapia com o Vaguinho. Né? Sim, eu melhoro porque eu faço a terapia com o Vaguinho e com o Carlos, mas eles me ensinam que, se eu fizer isso, isso e aquilo, eu vou chegar no meu objetivo, que é melhorar minha dor física, melhorar meu problema, enfim, emocional, questão familiar, ou enfim, eu cometendo. Acho que é mais isso, é facilitador, né? A gente ser facilitador dessa melhora. Ser facilitador. Muito bem, meu querido compadre. Valeu então, né? Acho que era passamos a nossa mensagem aí sobre as dores emocionais. Que as pessoas consigam, quem está assistindo, possa olhar para si mesmo e identificar o que está se passando por dentro. E o que acontece no nosso corpo físico também é uma questão que está no nosso interior, na nossa cabeça. Muitas vezes é isso que está se materializando os nossos pensamentos.